Olá! Vamos à nossa 16ª aula de Direito Financeiro e hoje falaremos de receitas transferidas. No vídeo anterior, apresentamos os tributos. Tributos como receitas derivadas. Fizemos a diferenciação entre taxas e tarifas. Também fizemos uma breve diferenciação entre taxas e impostos. E falamos de outros tributos. Muitos desses tributos vocês verão mais adiante nessa disciplina e com certeza terão na disciplina de Direito Tributário. Daqui 2 anos, portanto, nós teremos uma visão completa dos tributos lá no Direito Tributário. Nesta aula, nós trataremos de um assunto próprio do direito financeiro, que ainda que toque no direito tributário, é típico do direito financeiro, que são as receitas transferidas. As receitas transferidas, como diz o próprio nome, são as receitas que vêm de outros entes federativos, que são recebidas de outros entes federativos. Nós temos diversos tributos que, ainda que sejam de instituição de determinados entes federativos, ficam no patrimônio de outros entes federativos. São transferidas, são repartidas para os outros entes federativos. Trata-se, portanto, de uma característica própria da nossa federação que estabelece essas repartições a fim de manter o funcionamento dos entes chamados entes subnacionais, que são os estados e os municípios. Aliás, muitos municípios dependem significativamente dessas receitas para poder pagar pelos seus serviços. Se não houver o recebimento dessas transferências e não houver a repartição dos recursos previstos na Constituição, não há como sustentar os municípios, alguns municípios. Há municípios, por exemplo, que não podem sequer pagar os seus serviços mais básicos, a sua estrutura mais básica, se não possuir essa transferência de recursos. E aí nós podemos entrar em outros debates sobre a configuração da nossa federação, sobre a reconstrução do nosso pacto federativo em razão dessas dificuldades relacionadas à repartição tributária, às competências tributárias. Apenas a título de introdução, na nossa Constituição, dá-se uma importância muito grande para a arrecadação da União. E a União, então, reparte esses recursos para os demais entes federativos. Nem sempre foi assim. Nas constituições anteriores, a de 1946, por exemplo, se discutia mais competência tributária. Ou seja, quem deveria tributar o quê? Só se alterou essa concepção de arrecadação e redistribuição de recursos a partir da década de 60, e se fortaleceu na Constituição de 88. Hoje, a nossa configuração da nossa federação é uma federação que concentra os poderes arrecadatórios nas mãos da União. A União arrecada os tributos e divide para os demais entes federativos. O artigo 157 da Constituição traz a repartição do imposto para os estados e o Distrito Federal. E seu inciso 1 prevê que o imposto de renda arrecadado na fonte que é cobrado dos servidores públicos daquele ente federativo, daquele estado membro ou do Distrito Federal, não será entregue para a União, mas sim, como diz o caput do artigo 157, pertence ao estado ou ao Distrito Federal. Sendo assim, um servidor público do Estado do Paraná, quando tem o imposto de renda cobrado na fonte, este valor ficará com o Estado membro, Paraná, não ficará com a União. Porque diz a Constituição, no artigo 157, no caput do artigo 157, que pertence ao Estado e ao Distrito Federal. Já o artigo 158 da Constituição Federal prevê que os municípios ficarão com os impostos instituídos por outros entes federativos. O inciso 1 tem a mesma redação do primeiro inciso do artigo 157, que trata do imposto de renda na fonte sobre a remuneração dos servidores. Então o município também ficará com o imposto de renda
que é incidente na fonte, sobre a folha de pagamento dos servidores. É a mesma redação do inciso 1º do artigo 157 com esse inciso do artigo 158. Há também a previsão no artigo 158 de repartição do IPVA, que é o Imposto Estadual sobre Veículos Automotores. Então, se eu possuir um veículo automotor, deverei então pagar o IPVA e 50% ficará com o município onde foi licenciado o automóvel. Então, se o meu automóvel foi licenciado em Curitiba, 50% do IPVA ficará com o município de Curitiba e outros 50% com o estado do Paraná. Além disso, há também o ITR. O ITR é um imposto da União, a União que institui o ITR, conforme o artigo 153 da Constituição, tá? O ITR é uma competência da União, mas o ITR, como incide sobre imóveis rurais, os imóveis rurais que integram o território municipal pagarão o ITR. No entanto, 50% do ITR permanecerá no município, não será devolvido para a União, não será pago para a União, e sim ficará com o município. No entanto, é possível até mesmo que o município celebre um convênio com a União para que ele mesmo arrecade o ITR. E sendo assim, o município poderá ficar com 100% da arrecadação do ITR, conforme a Lei 11.250 de 2005, que estabelece as condições para a realização do convênio. Notem que a definição do território municipal é competência do próprio município. Vocês vão estudar isso no direito urbanístico. Ou seja, o município pode dizer qual região será área urbana ou zona rural. Zona rural incide ITR, zona urbana incide o IPTU, tá? Sobre os imóveis que estão localizados neste local. E as condições para se estabelecer o que é área rural e o que era urbana estão no Código Tributário. E vocês poderão ver no direito tributário, no 5º ano, as condições para que seja possível instituir o IPTU. Além disso, o município também recebe parte do ICMS. A Constituição estabelece que o ICMS é de competência dos estados, os estados instituem o ICMS, mas uma parcela do ICMS ficará com os municípios. Tanto o artigo 157 quanto o artigo 158 da Constituição têm a mesma redação em seu caput, ou seja, pertencem aos estados, ao Distrito Federal, pertencem aos municípios. Trata-se aí de uma relação de pertencimento, em que a Receita Pública já pertence ao ente federativo. Ou seja, aqueles entes federativos que possuem mais carros licenciados em seu território receberão, obviamente, mais repartição, mais um pedaço, uma fatia maior do IPVA desses carros que foram aí licenciados em seu território. Então, Curitiba, por exemplo, que é uma cidade muito grande, vai receber, obviamente, em valores nominais, um valor muito maior do que uma cidade pequena do interior. Por quê? Porque a Constituição estabelece que será de acordo com o número de carros licenciados em seu território. Então, neste artigo 157 e no artigo 158, o que ocorre é que não existe uma repartição de recursos dentro da federação. Aqueles que possuem mais produção, possuem mais automóveis, possuem mais servidores, receberão a maior fatia do bolo tributário. Portanto, nesses casos, não há aí uma redistribuição para atender o que a Constituição estabelece para diminuir as desigualdades regionais. Neste caso, aplica-se então o artigo 159. O artigo 159 da Constituição prevê, por meio, por exemplo, de fundos de participação, a distribuição das receitas de impostos para vários entes federativos que não teriam condições de sobreviver se não fossem essas redistribuições. E nós veremos em seguida, na próxima aula, o que são essas redistribuições e como que se procede ao funcionamento dos fundos de participação.